No Dia Mundial do Consumidor, a gente vai falar sobre esse comportamento que pode virar um problema. Comigo aqui no estúdio a psicóloga Rosália Moreira. Muito obrigada pela presença novamente. Boa noite, Rosália. Boa noite, Dani. Bom, tem nome, né? A compulsão por consumo, né? A compulsão por consumo. Exatamente, oneomania, né? Na verdade, é porque existem várias maneiras. Da mesma forma que existem vários tipos de compulsão, existem vários tipos de consumo também. O comprar é a mais conhecida delas, porque a gente consome vendo, sentindo, qualquer produto, qualquer informação que está na nossa vida, né? Agora o problema na verdade é quando esse ato de consumir se torna uma compulsão. E aí que nós precisamos ter uma cautela maior, né, Daniela? O que leva? Quais são os fatores que levam a pessoa a desenvolver essa doença, né, a oneomania? Sim, acredita-se que dores emocionais. Na verdade, seria para aplacar alguma falta, alguma ausência, alguma dor, um medo. Só que assim, essa gratidão, essa gratificação, na verdade, que nós temos ao consumir, ao adquirir alguma coisa, ele é muito momentâneo. Então, nós liberamos aí um neurotransmissor, que é a dopamina, mas é muito rápido, por isso que acontece novamente. Assim como qualquer outro tipo de compulsão. A pessoa que bebe, ela bebe uma vez, ela vai querer beber a segunda vez, a terceira vez. Então, assim, existem duas características marcantes aí quando esse consumismo ele é compulsivo. É a questão exatamente da repetição, então é um ato repetitivo e uma ação muito automática. A pessoa não para antes para refletir, para dar sentido àquela ação, aquele comportamento dela. E a outra seria exatamente isso, um alívio de uma ansiedade, de uma angústia. Uma emoção que provoca vício, né? Exatamente. E, por exemplo, comprar coisas que não têm utilidade nenhuma, para ficar guardado, seria um sintoma? Sim, é um dos sintomas. Normalmente a pessoa... são os 3 P's que a gente costuma dizer, né? Que as pessoas precisam ficar atentas. Eu posso comprar? Ok. Eu preciso realmente desse produto? E a questão da prioridade. Então, assim, quando a pessoa tem isso muito automatizado, ela não vai parar antes para analisar se ela realmente precisa. Ela simplesmente vai comprar, pelo prazer de adquirir. Então, é um pensamento que tem muito, assim, para estar camuflando essa ansiedade, é a questão, assim, não, mas eu preciso. Eu tenho que comprar essas coisas. Por isso que vai o armário enchendo de coisas que nunca foram utilizadas, que a gente não tem necessidade realmente. E o público feminino é realmente o mais atingido aí por essa compulsão ou também atinge homens? Não, também atinge homens, mas num grau menor. Mas aí até por uma questão histórica, se a gente for avaliar assim, na nossa sociedade, as mulheres que saem para comprar para os filhos, fazer compras para casa, então tem muito a ver com a questão de o que eu tenho em mãos, né? Então tá fácil acesso. Por isso que vai me atingir mais vezes, né? Então, assim, a questão do estímulo, eu estar resistindo a ele ou não. Agora, é bom a gente ressaltar que é uma doença mesmo e precisa de tratamento, né, Rosália? E tem tratamento? Como é que funciona? Tem tratamento, sim. O mais indicado é a psicoterapia. Em alguns casos, e aí identificado também, claro, alguns outros transtornos, precisam inclusive de um trabalho multidisciplinar. Mas, a princípio, a psicoterapia auxilia e muito. Exatamente avaliando essas questões. Primeiro, identificar que a pessoa tem essa compulsão. Ela precisa se reconhecer como tal. E está avaliando realmente o que está desencadeando isso. Realmente são essa questão dos sentimentos, essas ausências, essas faltas, essas dores emocionais. E é nessa questão que a terapia vai estar auxiliando, né? E assim, uma dica fantástica seria ter um senso de autocrítica maior, avaliar realmente as nossas necessidades, o quanto realmente eu preciso daquilo, porque o que vai estar diferenciando a questão do compulsivo, né, do consumismo compulsivo, são os prejuízos que eles trazem, sociais, financeiros. A pessoa acaba pagando um alto preço por isso. Acaba que a pessoa fica dependente de bens materiais, né, Rosália? E também de serviços, né? A gente está falando de consumo, mas também de serviços, né? Sim, claro. Como eu disse, existem várias maneiras de estar consumindo, mas esse comprar, como a gente falou anteriormente, essa questão da sensação realmente desse prazer.
muito momentâneo. Então, a gente precisa parar um pouquinho, avaliar, racionalizar os nossos comportamentos, porque eles podem trazer um alto preço. A pessoa que tem essa compulsão por consumo, geralmente ela tem essa consciência, ou ela realmente precisa de alguém de fora ali falar, olha, tá demais, você precisa de ajuda. Geralmente ela não tem a consciência? Normalmente não. Normalmente ela sempre tem uma justificativa, ela não consegue se reconhecer. Então, esses indícios acabam vindo de fora. E o acompanhamento, esse auxílio de um profissional é primordial para apontar essas questões e principalmente ir na raiz. O que está causando isso? Essa necessidade. Né? Exatamente. Então buscar ajuda porque é uma doença, né, gente? É Com sério, certeza. tem tratamento também, né, Rosália? Também. Muito obrigada novamente pela sua entrevista aqui no TVU Notícias. Ok, boa noite, Tânia. Boa noite. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. E se você quiser dar dicas ou sugestões, nosso e-mail é redaçãotvu@gmail.com. Uma boa noite para você e até amanhã.